Quem roubou a Barbie? Não, isso não foi uma pergunta. O quem roubou a Barbie? Roubou a cena e foi até indicado ao Oscar no lugar de Margot Robbie, algo que até mesmo os especialistas da Veja admitiram ser uma grande ironia para a irritação das feministas. Mas isso nos leva a nos questionar como pode, em um filme abertamente feminista, o antagonista se destacar. Será que nem a academia está mais aguentando a chatice desse discurso pasteurizado? O que aconteceu com a representação masculina nos filmes? Para discutir esses e outros assuntos, nós chamamos aqui Junior Masters, host do Redcast, criador do canal Submundo Intelectual e founding father da Red Pill brasileira. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado aqui ao pessoal do Quinto Elemento. Excelente tema para a gente conversar hoje, trazer aqui minha contribuição para o canal de vocês. Muito legal. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui perto do Oscar, que vai chegar, né? A grande discussão que a gente tem trazido aqui é como o Oscar se transformou de uma festa familiar, as pessoas assistiam em casa, né? Como uma festa que reunia todo mundo. E era simplesmente uma premiação para os melhores, entre os melhores. E de repente começou com aquela história, não podemos mais falar. E o vencedor agora o Oscar vai para, porque não tem vencedores e não sei o quê. Começou assim. Começou assim e terminou com a gente preocupado se tem estrangeiro, se não tem estrangeiro, se tem mulher, se não tem mulher, se tem negro, japa, se não tem negro. Exatamente. Exatamente. E aí acabou a história de vencer o melhor, vai vencer se você tem uma identidade ou alguma coisa assim. E realmente a gente vê que os filmes, principalmente a partir de 2010, entre 2010 e 2020, muitos filmes que ganharam Oscar caíram no esquecimento e outros que não ganharam, provavelmente por causa dessa coisa identitária, a gente fala até hoje, como é o caso do La La Land, que perdeu para Moonlight, Moonlight é um filme que ninguém fala, porque é um filme meia boca, mas tinha a coisa do identitarismo e tal. Mas esse ano o lance é o quem. Talvez a coisa esteja mudando um pouco, porque a Barbie não foi indicada como melhor atriz, mas o Ken, que é o antagonista do filme, foi indicado para melhor ator. Sim, a galera tem que primeiro colocar em mente que o Ken roubou a cena do filme pela profundidade do personagem. Sim, é um personagem que tem várias camadas ali, e um dos assuntos mais comentados, pesquisados e debatidos no mundo é essa tal crise da masculinidade que existe, mas ninguém sabe resolver, ninguém sabe exatamente o que é. Então você tem desde Jordan Peterson até Zizek, por exemplo, que estão em espectros completamente opostos, falando sobre isso. Então você vê, por exemplo, Zizek falando que a masculinidade se tornou hostil ao Ocidente, no sentido de masculinidade enquanto nobreza do homem, enquanto virtude, enquanto bondade, enquanto potência. Qualquer valor masculino hoje, o Ocidente é totalmente hostil, que é basicamente, que por ser um cara de esquerda, é basicamente tudo aquilo ao contrário que a esquerda deveria fazer. Se a gente vê essa esquerda que está hoje em ascensão, e no mainstream, a esquerda americana, cultural, ela pinta exatamente esse homem como um homem tóxico, um homem abusivo, um homem confuso, um homem possessivo, ciumento. Tudo que você puder ter de adjetivos negativos para um homem vai estar descrito, por exemplo, em qualquer simpósio, qualquer revista, qualquer blog, qualquer vídeo, vindo de uma pessoa da esquerda. E o Zizek critica isso. E o Jordan Peterson já fazia isso também, falando sobre por que a masculinidade se tornou tão assim, combatida no Ocidente, e que isso está trazendo uma geração de homens que eles estão cada vez mais com medo de falarem, de se posicionarem, de agirem, de gostarem de coisas que normalmente são associadas à masculinidade, como arte marcial, luta, esportes, competição e assim por diante. Porque a violência é tida como uma coisa absoluta e absolutamente má. Sendo que, por exemplo, quando você vai defender seu filho de um predador, de um predador às vezes até humano, sei lá, vem um maluco com uma faca para pegar seu filho, e você usa a violência contra ele, é uma violência virtuosa, né? Por exemplo. Sim. Então... Tem uma frase chamada violência é ouro, que significa que tudo no mundo é violência. Um homem, ele, em sua potência máxima, ele é violento, nem que seja para defender aqueles que ele ama. Né? Então, assim, é necessário violência para você desbravar a natureza, para você cortar árvores, para você caçar, é necessário violência, é necessário ter uma propensão a agir com força. O foco, então, deve ser direcionar essas características masculinas tão importantes para o bem. E é isso que o Ocidente se perdeu. E é curioso, porque o mais maluco do que se passa hoje na esquerda é que, ao mesmo tempo que eles vão contra esse lado masculino, todos esses lados masculinos que
a violência, não só a violência, né? A firmeza, essa coisa de você se posicionar firmemente, de você até agredir verbalmente, por exemplo, é uma coisa bem... Né? A mulher, ela quer mais apaziguar normalmente, o feminino tem essa coisa mais acolhedora, apaziguadora, e o homem tem essa coisa mais, pô, eu vou falar o que eu penso na frente de todo mundo, mesmo que se desagrade o próximo. Então, até na parte verbal isso acontece. Só que ao mesmo tempo eles vendem para as mulheres que elas não podem ser mulheres, elas têm que ter, para elas serem realmente felizes, elas têm que ter características masculinas. Por exemplo, criar um filho, não. Criar um filho é uma característica feminina, mas para o feminismo isso é uma coisa ruim. Que eu acho que, na minha opinião, uma das coisas mais nobres que você pode fazer na vida é criar uma alma desde do berço até, muito mais do que você ir para uma fábrica trabalhar lá para um chefe que você mal conhece. Você cuidar da sua casa, do seu marido, da sua família, é uma coisa muito mais nobre do que o que a gente faz indo lá caçar um leão, entendeu? Mas no universo hoje, quer dizer, muito mais nobre, são complementares, né? Eu tô falando aqui porque na visão da esquerda hoje, ao mesmo tempo que eles falam que o masculino é ruim, essas coisas masculinas são ruins, elas dizem também que o feminino é ruim para a mulher, elas querem masculinizar as mulheres. Que é o filme da Barbie, né? O filme da Barbie tem a Barbie Land, onde tem a corte, que tem um monte de juíza, só mulher, que são todas as Barbies, e aí a Barbie professora, a Barbie universitária, a Barbie que faz a patrulha, ou seja, tem a Barbie surfista, tem todo tipo de Barbie lá. E as Barbies fazem tudo, e é basicamente aquela complementação do livro da Simone de Beauvoir, onde a mulher é o sujeito e o homem é o complemento, na visão dela, né? Então a mulher faz tudo que o homem possivelmente faz no mundo real, só que ela tem, então, esse papel de protagonismo e o homem de complemento. Ele admira, ele elogia, ele depende, ele pede ajuda e etc. Então é basicamente isso que acontece no filme da Barbie. São características masculinas de uma mulher, entre aspas, empoderada, com muita autoridade, com reconhecimento, com status, etc. E nada femininas, né? Porque elas não podem ter filhos, elas não podem ser mães, elas não podem cuidar, elas não podem servir a família. Sim. E que, na verdade, servir, os dois servem. Quando o homem protege, também está servindo. A mulher, quando faz o almoço... O que me deixa louco com o feminismo é isso. Quando eu estou lá lavando a louça. Parece que você está lá com um copo na mão, passando uma esponja. Cara, aquele ato é algo muito maior do que lavar a louça. Você tá abraçando a sua família, de certa forma. Você está demonstrando um certo amor, né? Do mesmo jeito que o pai, quando fala, pô, o cara fica o dia inteiro fora, nem liga pro seu filho. Cara, ele tá ligando, ele tá o dia inteiro fora para prover aquela família para que ela possa ter um teto e ficar ali protegida. Então, tudo isso a esquerda desmontou. E aí, a gente voltando pro Ken, já que a gente tá falando no Oscar de cinema, o que acontece? Eu acho que pro cidadão comum, acontece um efeito meio Capitão Nascimento, que a diretora quis deixar o Ken como um vilão, só que ele é o único que meio que se transforma no meio do caminho. Ele realmente no começo é meio babacão ali, mas no final ele fala, pô, existe um jeito de ser homem, macho, e de ser legal, assim, de ser um pouco mais do que eu sou. A Barbie, ela não se transforma muito, ela continua sendo meio... Você acha que tem esse efeito no filme também? Eu vou um pouco além. Eu acredito que se tiver um filme 2 da Barbie e tiver o Ken lá, o Ken ele vai surpreender mostrando um pouco do que a gente acredita que seja a cura para um pouco desse homem muito pacificador, muito bonzinho, que aceita tudo, um homem que não se posiciona, não tem muita opinião. Porque o Ken, chega no final do filme, ele entende que até então ele vivia em função da Barbie. Ele queria conquistar, ele queria a aprovação da Barbie. Aprovação, exatamente. Ele queria aprovação, ele queria que ela olhasse pra ele e se importasse com ele, quisesse estar com ele e morar na casa com ele. Ele queria isso, ele não queria outra coisa, ele não queria dominar, ele não queria ofender, ele não queria subjugar a Barbie, ele queria a aprovação da Barbie. Era uma coisa assim, tipo... E ela ainda reclamava, né? Mulher, né? Reclama de tudo. Exatamente, reclamando. Caramba, aí... Brincadeira, meninas. E aí ele entende, caraca, então eu tenho outra função na vida que não seja buscar a aprovação das mulheres. E esse foi o maior erro do Ken. Se o Ken quisesse realmente instaurar o patriarcado por si só, ele tinha feito isso e não tinha cedido às armadilhas que ela põe durante o filme, né? Começa a brincar com os sentimentos dele, começa a flertar na frente de outros Kens lá na hora do filme. Tem uma hora que ela ela começa a falar, olha, começa a pedir ajuda porque o homem não consegue resistir uma donzela em perigo, coisa do tipo. E todo esse tipo de pensamento mostra que o que o homem tem 99% do tempo não é ele mesmo, não é o seu mundo, as suas preferências, os seus hobbies, o que ele gosta de fazer pra si. Ele gosta de fazer pra mulher.
Se o Ken ele tivesse resistido a isso, aí sim o filme teria um desfecho diferente. Mas não. Então, talvez num próximo filme, ou num próximo arco do personagem Ken, talvez tenha isso. E eu acho que foi um pouco disso que chamou a atenção. A profundidade do personagem, que ele entendeu que, via de regra, a vida dele não pode se basear na aprovação, na busca e no amor incondicional pela Barbie. Entendeu? Acho que isso daí marcou muito a questão do arco do personagem. E isso daí dá... Se o homem para pensar, o que ele não faz pelas mulheres? Sim. O homem morre em guerra, o homem sai cedo para trabalhar em qualquer tipo de trabalho, o homem ele se sacrifica, muitas vezes um sacrifício, quando eu falo sacrifício, eu tô falando mesmo daqueles mais básicos, sabe? Ele deixa de fazer coisas para ele, coloca a mulher na frente, coloca a família na frente. Esse é o sentido do homem. Se o homem ele não precisa fazer isso, ele meio que fica perdido. Talvez seja a hora agora do Ken, num próximo momento, entender como que seria uma vida com essa outra mentalidade. Por isso eu gostei do final do filme. Então, me explica uma coisa. Você falou uma palavra que para mim foi chave. Aprovação. Qual é a diferença desse homem que serve a mulher, o homem virtuoso? Porque tem homem que não é assim, que é babaca, que certo, a gente sabe, tá? Porque aí vai vir sempre uma feminista falar, mas o meu ex-namorado fazia merda. Sim, claro, eles vão fazer merda também. Tem os homens, a gente tá falando de bons homens, e existem bons homens. Esse cara, qual é a diferença entre você buscar aprovação e você servir? Eu acho que eu tenho uma resposta aqui, mas eu quero saber a sua. E você ter essa mentalidade que você falando que o Ken deveria ter num segundo filme. É necessário você estar em concordância com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu núcleo familiar, sua esposa, seus filhos e tal. É óbvio que o homem ele não vai pensar nele e de modo egoísta, não é isso. Mas, via de regra, o homem ele precisa, então, ter a capacidade de decisão. Se ele tiver a capacidade de decidir e ele estiver convicto que aquele é o caminho, ele vai seguir aquele caminho. Ele vai fazer aquilo, porque ele acha que é melhor não apenas para ele, mas para o todo. O que acontece muitas vezes, e isso daí é uma coisa que é natural, você que está me assistindo aí, você já passou por isso, você homem já passou por isso, você mulher já fez isso. Vamos supor que a gente estava gravando 10 horas da noite de uma terça-feira. E aí, eu chego em casa, você chega em casa, você trabalha demais, precisa ficar até tarde, nossa, fica aqui sozinho, não sei o quê. Você já ouviu isso? Então, você já ouviu isso? Pois é. O que acontece? O homem, se o homem está focado e ele é disciplinado, e ele está, sabe, convicto do caminho que ele tem que seguir, ele vai continuar fazendo esse mesmo tipo de trabalho, mesmo que isso desagrade o outro lado. Lembra que você falou? Um homem que se posiciona não é um homem agressivo, ele não está inseguro, reativo, não vai brigar, não vai xingar e etc, mas ele vai se posicionar. Olha, eu estou fazendo isso porque é um trabalho que é importante, eu tenho que fazer isso agora no horário da noite, porque é o horário que eu consigo fazer juntamente com o convidado e tal. É um a mais que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo isso pelo todo, para nós, entendeu? Se ele se posicionar dessa forma, a mulher ela vai entender, esse cara ele está tão confiante que ele jamais vai falhar. E aí ela para de reclamar. Tenho certeza que depois de um tempo ela vai ver até com uma admiração. Nossa, como ele trabalha. Sim. Nossa, como ele entrega. Como ele se posiciona. E isso daí, para a maioria dos homens, você desagradar, entre aspas, desagradar a mulher numa situação como essa, é altamente sedutor, é altamente atraente para a mulher. A mulher gosta de um homem que tem essa postura, essa virilidade. E aí, volta nessa questão do Ken. É legal. O cara tá a todo momento ali, sabe, em concordância com quem está ao redor dele, mas se você faz a todo momento, tudo aquilo que sua mulher te pede, cara, ela perde o interesse por você. Ela deixa de olhar você com essa questão da admiração, porque você vira o que a gente, entre aspas, chama de pau mandado. E a mulher não respeita esse tipo de cara. Eu acho que tem um lance, porque cada caso é um caso e a gente, isso é uma generalização óbvia. A gente nem precisaria falar porque o nosso público é inteligente, mas é sempre bom falar porque sempre vai ter uma feminista sempre vai ter. Então, mas eu acho que o ponto aí por exemplo, se você tem uma esposa que tem valores, porque a gente vive hoje num mundo com os valores completamente de cabeça para baixo, e é muito difícil você ter uma mulher que entenda isso de uma forma assim, nós somos um time e os dois estão indo para o mesmo caminho. E eu já fui casado uma vez e já separei, não era na igreja, então eu pude separar, e sou casado de novo. E eu já tive as duas experiências, fazer tudo, quero comprar não sei o quê, me aperto aqui para ajudar, e já tive a experiência de falar assim,
Agora, isso não, isso sim, quando dá uma mima, você não tem problema mimar, é que nem filho, não tem problema você de vez em quando dar uma coisa, se você pode, mas se você não ir além das possibilidades e buscar sempre a verdade. Então, se você tá no caminho da verdade, quanto mais a pessoa tiver também, vai ser mais fácil essa relação. Se a pessoa for uma mimadinha, vai ficar te enchendo o saco, mesmo que você explique isso que você falou. Pô, olha só, eu tô fazendo isso por um bem maior. Depende também do outro, entendeu? Muito bom. Mas eu acho que o fundamental é isso. Primeiro, escolha bem a sua parceira. Isso eu acho, já ouvi isso de outras pessoas, provavelmente a escolha mais importante da sua vida, porque isso vai definir realmente várias coisas. E fora isso, o mundo precisa voltar a perceber que o fato do homem liderar e às vezes dizer um não para sua mulher, além dela te achar mais atraente quando de vez em quando você diz um não, desde que ele seja justificado, porque também tem uma linha Red Pill aí que entende isso de uma forma, não, eu vou sempre falar não, porque aí ela vai ter maior tesão por mim, entendeu? Tem que tomar cuidado, eu acho que às vezes você não tem, você conhece a molecadinha. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ser vai para outro extremo, sabe? Vai ser conhecido de todo mundo. Não, tem que ser assim. O arquétipo que a gente tem que, se fosse pra gente reviver na cultura pop, no cinema, é o do Aragorn. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis aí, ele é focado, como eu falei, ele é forte, ele é violento, ele não tem medo de pegar a espada e enfrentar o perigo, mas ele é movido por um alto sacrifício. Isso aí. Ele é movido ele coloca os interesses de diversos pontos de vista, junto com o interesse dele, óbvio, né? Porque afinal de contas, ele nasceu para aquilo. Então ele tem as características, a vocação e etc. Ele abraça essa missão. Então assim, ele tem todas as características masculinas que a gente puder chamar de ideal, porque ele também é movido por um auto-sacrifício, ele também olha para quem é mais fraco, ele tem esse olhar para fora, para quem ele está defendendo, pelo que ele está lutando, ao mesmo tempo que ele tem todas as características, ele é um cara extremamente decidido, ele é um cara com força, ele é um cara que ele sabe, ele não tem, como eu falei, não foge do papel dele, do lugar que ele tem que ocupar, da vocação que ele precisa exercer, ele não foge do momento chamado, que ele é chamado. Então ele tem essas características. E aí, se a gente fosse analisar, as características masculinas que eu citei não estão presentes mais nos filmes atuais. E aí, não apenas características masculinas, a gente está falando das características femininas também. Na verdade, o cinema, por que os filmes caem no esquecimento tão rápido? Por que ninguém lembra mais do filme que fez sucesso e tal? Por que ninguém mais vai assistir filme no cinema? Porque ninguém mais tem saco, as pessoas não se identificam mais, as pessoas não têm mais vontade de parar para assistir um filme, porque não vai ser algo bacana, as pessoas já estão tão cansadas de um filme sair pior do que o outro, e aí a gente começa com, sabe, vou dar um exemplo aqui, sei lá, começa com lacração nível... que as pessoas aceitavam e falavam assim, não, tudo bem, isso daí é o de menos, tal, aí uma representatividadezinha, até o ponto de que as pessoas estão literalmente substituindo anão, não pode ter anão no filme. Substituindo anão tirando emprego, inclusive, dos tirando anões. Emprego, a Branca de Neve não é branca, a Ariel não tem cabelo ruivo, é negra, tipo, uns negócios absurdos, entendeu? Então, assim, as pessoas realmente cansaram da cultura da indústria do cinema. Basta ver o Google agora, com a inteligência artificial, você pede para ele colocar, eu quero um cavaleiro medieval europeu. Só sai mulher, negro, japonês, não tem um branco. Meu Deus. Então, assim, é ridículo, porque você tá reescrevendo a história. Tá reescrevendo a história. E assim... Isso o Lancelot do filme é negro. Exatamente. E não teria problema, né? Seria um problema tão grande se você está falando do rei da África, rei do Congo, e colocasse um japonês ou um alemão ali, né? O problema é que, assim, existem fatos históricos que corroboram com a história. Não é uma história fantástica ali. Existia um lugar chamado Congo, com um rei que todos os reis do Congo foram negros, provavelmente. Então, assim, vamos, quando a gente coloca isso na ficção, a gente tenta chegar o mais perto disso. Mas a gente está falando da representação masculina. Muita gente reclama do tipo paizão, que acontece isso desde os anos 60. Sim. Tem na cultura americana, que é o típico sitcom familiar. Tem o paizão, que é meio bobão, meio americano típico. O mais recente não, mas um dos
dos exemplos dos anos 90, assim, é o Homer Simpson, que eu não acho um personagem ruim, a gente já vai chegar lá, mas assim, sempre assim, o pai é meio bobão, não sei o quê, a mãe é um pouco mais esperta, é mais ligada, enfim, sempre tem esse estereótipo do cara. Eu acho que é um estereótipo da cultura americana mesmo, o cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, liga a televisão, não vejo isso como uma coisa tão ruim, uma vez que, por exemplo, o Homer Simpson, com todos os defeitos, é bêbado, não sei o quê, no final, pelo menos até os anos 2000, depois eles mudaram um pouco as características. E isso é uma coisa também interessante, que essa mudança aconteceu muito dos anos 2000 para frente. Ele era um cara que se sacrificava pela família, ele era um cara que, no final das contas, ele sempre escolhia o bem. Ele escolhia falar assim, pô, tem um episódio da Lisa Simpson que ela quer um saxofone e ele quer, sei lá, uma cerveja, uma fábrica de cerveja, não sei o que ele quer, é um negócio que pra ele. No final ele olha os dois e fala, não, eu vou escolher a minha filha, eu vou escolher a minha família. Então assim, é um cara fraco, é um cara cheio de defeitos, mas é um cara que no final é um cara bom. Diferente de um Breaking Bad, que é um cara machão, que ele acaba machão, né, no começo ele é um bundão, mas é um covarde no final. Você tem uma teoria boa sobre o Breaking Bad, porque eu não acho que ele é um exemplo de homem. Não é um exemplo. São dois extremos. Esses são os dois extremos. A cultura americana tem muito esse lado do... O que acontecia? Antigamente, você tinha o famoso Keeper, que era um ideal de homem, que ele conseguia reunir as características que eu falei até agora, por exemplo, do Aragorn. Então ele era um cara que ele seria um homem forte para tomar decisões e carregar... digamos, o peso das responsabilidades, não seria um homem irresponsável, não seria um beberrão, e etc. Ele também era um cara forte fisicamente, então ele conseguia dar segurança física para a família e tal. Então, tipo assim, sabe, aconteceu um problema na casa, ele ia ser o primeiro a saber resolver, ele ia ser o cara que ele não iria se omitir das responsabilidades. E ao mesmo tempo ele também era um cara bom marido, bom trabalhador, responsável, fiel e tal. Então ele tinha características que equilibrava dentro dele. A partir de um momento, chega um momento na cultura americana que existe uma cisão, e aí você só começa a ver os extremos, cada vez mais. E aí você tem, sim, cada vez mais os homens estão acima do peso, cada vez mais os homens estão com estagnação na carreira, porque eles não... Ou eles trabalham, ou eles não trabalham tanto, ou eles trabalham só no mesmo emprego, etc. Você começa a estagnar um pouco mais nessa questão dos trabalhos e da renda. Você também tem outros dados que mostram, por exemplo, que os homens estão cada vez mais infelizes, e eles estão com baixa autoestima. Então você tem uma série de coisas, até a própria testosterona do homem começa a cair a partir da década de 50, cai 1% ao ano. Então, mas assim, isso aconteceu mesmo também, né? Aconteceu? Tudo isso aconteceu. A ficção talvez não esteja só retratando algo que aconteceu? A ficção, ela vai... é resultado ou é A ficção, causa? ela vai amortecer o seu cérebro para achar que isso é normal. Entendi. Ela vai falar assim, não, isso é normal. Passa Tudo até bem, na TV. tudo bem. Tudo bem. Então, assim, dá para aceitar. Então ela vai, aos poucos, minando esse ideal de homem que eu falei. Então todo esse espectro de um homem com baixa testosterona, sem capacidade de autodeterminação, com condição física aquém e etc., esse tipo de cara vai sendo aceito como o padrão, entendeu? Só que esse daí é um tipo de cara que você não tem segurança nesse cara. É um cara inseguro, um cara reativo. E o Homer Simpson, por mais que ele tenha... Ele é movido por bons ideais, ele tem esse paradoxo. Tem. Ele é bom, ele tem que eu acho bons que ele ideais. É o intermediário entre o que virou hoje, que é o homem banana mesmo, Sim. E o cara que ainda tem alguns valores, mas ainda... Sim. Mas... Por isso que pra mim é uma sátira, entendeu? Tipo, é uma sátira. É o homem, que é o pai, mas ao mesmo tempo quem educa muito mais é a mãe. É o homem que ele trabalha, etc., mas ao mesmo tempo que ele... meio vagabundo. Exatamente, ele bebe, entendeu? Assim, ele é bem responsável, ele é um cara que não tem informação, não tem conhecimento, então todo mundo que quiser pode passar a mão... Ele não é um exemplo. Não é um exemplo. Como eu falei, pra mim é uma sátira. Então pra mim como sátira funciona bastante. Eu acho que tudo bem, né? Tudo bem. Sátira. Tudo bem. A Lisa também é uma sátira da menina esquerdista do Partido Democrata. Sim. Tudo é uma sátira. O pessoal leva a sério, né? Acha que a Lisa é um elogio. Na verdade, talvez seja um elogio pros roteiristas. Pode ser um elogio. Mas eu vejo ela com uma mala sem alça do cacete. Sim, militante, tipo, chata, aquela menina e falo, vou virar republicano amanhã. Você não pode fazer nada com ela, pô. Você não pode ir pra igreja. Aliás, eu falei, quanto mais velho eu fico, mais eu sou time Flanders, né? Flanders é o melhor personagem. Exatamente. E agora sobre o Breaking Bad, ele vai pro outro extremo, que é o extremo do... Tem o Breaking Bad, tem aquele Um Dia de Fúria também, sim. Que faz a mesma coisa. E um pouco disso foi reaproveitado recentemente com Coringa, que é um filme muito foda. Coringa, pra quem... Mano,
pensem e reflitam sobre o Coringa. Pra quem gosta de cinema aí, assistiu, é um filme foda. O Coringa, ele tem essa outra temática, que é o seguinte, seria, digamos, o lado sombrio do homem, que tem a ver com essa tríplice sombria, né? Do homem um pouco maquiavélico, meio narcisista e psicopata. Inclusive esse negócio de psicopatas nos Estados Unidos bomba pra caramba. Sim. É um assunto que é interminável, né? O tanto de psicopatas, tanto de crimes que esses caras aí tem série na televisão, é um negócio gigante. E aí, o que tem no Breaking Bad? A figura de um professor assalariado, um cara lá que tá acomodado, não sei quantos anos lá, e ele se acha um cara muito inteligente, mas ele acha que o mundo é injusto com ele, porque ele não deu certo, ele não conseguiu progredir na carreira, e todo mundo ao redor dele, de uma certa forma, olha pra ele de cima pra baixo. Os amigos deram certo, estão bem no casamento, estão viajando, ganhando dinheiro, etc. E ele tá passando por uma dificuldade financeira porque ele não consegue pagar o tratamento do filho. Pra quem não sabe, a saúde nos Estados Unidos é muito cara, porque lá é privado, né, e até mesmo no serviço público você tem que pagar. E aí vai. Ele precisa de dinheiro. E aí, ele como professor de química, ele vai atrás de arrumar um jeito de conseguir o dinheiro, e ele vai fazer como? Produzindo, né, metanfetamina. Ele vai produzir, cozinhar. Droga. Metanfetamina, droga, pra vender e ganhar dinheiro. E aí ele começa a fazer... ele vai só produzir, e aí daqui a pouco ele começa a fazer coisas, e quando ele vê, ele tá totalmente envolvido, ele tá dentro do crime. E ele se descobre um cara extremamente inteligente pra ser um gênio do mal. E aí, como eu falei, ele começa a fugir, então, do papel que ele tinha, como eu falei, de um cara professor e tal, que poderia ter dado certo, mas não deu, pra um cara que tá dando muito certo num negócio que é ruim. Então, tem esse lado também. Se você, homem, não ser um cara... como eu falei, com autodeterminação, se você não for um cara com vontade com vontade de se posicionar, e isso daí pode te frustrar de uma forma que quando você resolver fazer isso, você pode justamente explodir e fazer do jeito errado, que é basicamente o que aconteceu. O Coringa, eu entendo de uma outra forma, até. Porque o Coringa, pra mim, se a gente analisar, no filme ele mata um monte de gente, que seriam as pessoas que fizeram mal pra ele. Mas a gente não sabe se aquilo poderia ser, de repente, uma questão simbólica. Ele mata a mãe, ele mata o coleguinha de trabalho lá, né? Ele mata o que era pra ser, né? O grande ídolo dele, que era o apresentador. E se a gente for analisar, todas essas pessoas, se ele matou simbolicamente, seria, digamos, ele matando a fraqueza dele. Quanto mais ele sai do papel de palhaço de rua pra se tornar o Coringa, é a cada morte. Então ele vai escalonando, né? Uhum. Ele vai se tornando um cara mais completo, ele se torna presente, ele entra no palco com uma puta de uma confiança impensável pro personagem que era no começo do filme. Ele entra lá, ele tá, sabe? Boa, hein? Ele tá com as costas eretas, né? Ele tá, tipo, ele entra, beija a mulher que tá lá no sofá, etc. Ele começa a agir com uma confiança impensável. É óbvio que o filme fala que ele coloca a culpa na sociedade, que ele, na verdade, é um psicopata, etc. Sim, mas se você for analisar, simbolicamente, o que ele matou ali foram as fraquezas dele. Foi a falta de autoestima, a falta de confiança, foi ele não saber que poderia ser reconhecido como um cara talentoso. E ele consegue ser tudo isso no final do filme. Então, a mensagem que o Coringa pode passar aí pra alguém, se alguém quiser fazer essa leitura, é de que você deve combater as suas fraquezas, para que elas não te destruam. As fraquezas que você tem, sejam as questões internas suas, sejam as questões físicas, e enfim, para você se tornar essa pessoa que você tem vontade de ser. Legal. Mas voltado pro bem, né? No caso voltado dele, pro bem, exatamente. Mas se for simbólico, você tem razão, é interessante. Coisa é uma que leitura não aconteceu legal. no Breaking Bad, por coisa exemplo. Coisa que a gente... exatamente. No Breaking Bad é só ladeira abaixo. Não, o Breaking Bad é justamente, como eu falei, o cara ele fica bonzinho, aceitando tudo, recebendo o sermão da esposa a vida toda, e aí quando ele se revolta, ele vira justamente o que ele não precisava. Ele se revolta e vira uma pessoa totalmente... inescrupulosa, ele se torna uma pessoa violenta, mas no sentido de fazer mal pros outros, ele se torna manipulador, que é isso que ele é. E ele tem um diálogo com a esposa de que ele fala assim, olha, no começo eu pensei que eu tava fazendo isso por a gente, tipo, por causa do dinheiro do filho, mas depois eu tava fazendo só por mim mesmo. Tipo, ele reconhece que ele só fez aquilo, tudo, por ele mesmo, pra ele se sentir bem, se sentir poderoso. Eu acho legal porque a gente também parou de assistir filme com essa leitura simbólica, né, que, meu, é uma camada
que as pessoas pararam de ver filme assim. E eu acho que muitos diretores ainda fazem filmes com essa intenção e as pessoas pararam. Às vezes aqui a gente tenta fazer um pouco isso. Agora, a gente tá falando de um tipo de homem, eu tô aqui fazendo advogado do diabo porque você tá aqui, então eu acho que eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar. Me questionar também. O movimento Red Pill, às vezes eu vejo uma questão que é o homem sempre não, mas tem essa questão da força física, que eu não acho ruim, até eu estou tentando, estou emagrecendo, quem faz parte. Reparou, estou tentando melhorar a força física, não tenho nada contra, acho bom, mas existe um tipo de homem, em Hollywood no começo tinha muito isso, A Felicidade Não Se Compra, por exemplo, é um bom exemplo. Não sei se você viu esse filme, se não viu, veja, é um dos melhores filmes da história. É um cara, um homem que se vê desesperado, porque ele perdeu um dinheiro que ele não podia perder, e ele cuidava do dinheiro de uma cidade, cuidava meio que filantropicamente, assim, ele tinha um mini banco para ajudar as pessoas, e ele é meio que roubado, e ele não tem o que fazer, e ele resolve se suicidar. E quando ele tá na ponte, chega um anjo e fala assim, vamos ver como que seria a vida dessas pessoas sem você. E aí ele descobre que o mundo ia ser muito pior sem ele. Que ele nem imaginava o bem que ele fazia sendo um cara, sendo um cara normal, sendo um homem. Uhum. E o que fez dele um homem? Não foi a força física, não foi o pit boy ali, né? O cara foi a força espiritual. Os pais da Santa Terezinha não eram caras bombados e que tinham um físico. O pai dela é santo. Existe uma força masculina que eu acho que a gente também precisa mostrar para o mundo e para a galera Red Pill que vai além da força física. Não, de novo, eu não estou falando que é para você fugir da força física, até porque faz bem para você se sentir melhor. Toda essa coisa coringa aí que você falou. Não, isso daí eu concordo plenamente com o que você está dizendo, né? Platão vai dizer uma coisa que, por exemplo, você... Eu falo isso como um fracote, então eu preciso me defender, entendeu? Sim, claro. Vamos lá, você está andando na rua e aí você perdeu a sua carteira, você cai a sua carteira, ou então você está deixando o vidro aberto, alguma coisa do tipo. Eu posso chegar e falar assim, caiu a sua carteira. Isso acontecia muito quando as pessoas tinham carteira grande, né? Pegava documento, dinheiro no cartão, caía toda hora, alguém ia lá e falava, caiu a sua carteira, ou então caiu o seu dinheiro, etc. Eu ir lá devolver sua carteira, ou falar que caiu o seu dinheiro, ou falar que seu carro tá aberto, eu não sou um super-herói, mas eu tô fazendo a coisa certa. Então, esses pequenos atos de heroísmo, de fazer a coisa certa, de dar virtude orientada pro bem, para que as pessoas já faz uma diferença gigantesca na vida das pessoas. Você esqueceu um dinheiro num lugar e a pessoa fala assim, caiu o seu dinheiro, toma aqui. Entendeu? Tipo, a pessoa tá colocando novamente a virtude na frente dos próprios interesses. Sim. E isso daí faz todo sentido. Agora, contudo, porém, entretanto, a Red Pill vai dizer o seguinte, sabe por que muitas vezes esse homem desapareceu? Que a própria sociedade virou as costas para ele. Vai dizer basicamente isso. Eu concordo plenamente. Via de regra por exemplo, um homem que sai para trabalhar vamos pensar num emprego que não é tão, digamos assim, cobiçado, tipo lixeiro. Tá? O cara que tá carregando lixo de madrugada. Ele tá fazendo isso porque ele quer? Não. Se ele precisar fazer isso o resto da vida dele, pra dar o que ele puder pra família dele, ele vai fazer. Esse cara não é um herói? Totalmente. O que esse cara tem de valor hoje na sociedade? Eu concordo plenamente. Eu falo, num dos programas eu falei exatamente isso, algo nesse sentido. O problema hoje não é que você fazer o bem você vai se prejudicar um pouco, por exemplo, de ficar sem o dinheiro que você devolveu pro cara, se prejudicar, né? Você vai estar fazendo certo. Você ainda vai se prejudicar mais porque a sociedade vai te olhar, como ele é trouxa, como... Então, é isso. Além de tudo, existe uma pressão social, no Brasil principalmente, eu acho, de que a malandragem, você fazer o errado é uma coisa bacana. Sim, e você fazer o certo. O corrupto... O corrupto sai ganhando. Então o cara tem que ter 3 vezes mais força do Sim, que isso. E aí eu não tô dizendo, porque vão dizer nos comentários, então você vai ficar fazendo o que é certo ou o que as pessoas acham. Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que é o seguinte, pessoas coletivamente você segue conforme os estímulos. Se você me fala, eu te falo uma coisa. Se você me der os estímulos, eu te dou o resultado de qualquer coisa. Sim. E os estímulos hoje, pra você ser justo e honesto no Brasil, não existe. Dá pra você ser vagabundo, dá pra você passar a perna nos outros, aí você estoura, aí você... o pessoal perde dinheiro do aluguel jogando no tigrinho porque quer ganhar dinheiro fácil. Então, e aí quem faz esse tipo de coisa ganha dinheiro, faz sucesso no Brasil e, enfim. O que eu tô querendo falar é que se a gente como sociedade tem que repensar isso. Aonde a honra, aonde a virtude
e o sacrifício, mesmo que com pouco resultado material, ou de sucesso, status, etc., onde isso tem que ter um espaço para reconhecer isso daí como algo de virtude, valor. como valor. Se você não fazer isso, e aí você tá... Aquilo que o C.S. Lewis falou isso, né, naquele prefácio, que ele fala que você castra o homem e depois pergunta por que eles estão castrados, né? Isso aí. É isso que acontece. É o que acontece. Infelizmente, eu não tenho um paradigma muito favorável para a mudança desse cenário, não. Acho que Você acha? Eu acho. Cara, você não acha que tem, por exemplo, o Jordan Peterson foi uma bomba nesse mundo, assim. Cara, eu vou falar como uma pessoa mais velha. Eu acho que eu sou mais velho que você, não sei, parece pelo menos. É impensável essa conversa que a gente teve há 15 anos atrás. Quando eu era moleque, Sim. essa coisa... O homem tinha que ser muito gentil. Ainda acho que tem que ser gentil, tá? Mas tinha que ser quase feminino, nesse sentido de que, não vamos... brincadeira de mão, brincadeira de vilão. Sabe? Essa coisa assim, na escola é sempre os valores femininos no sentido de que, correr, brincar, bater, é uma coisa... Então, assim, só o fato da gente estar discutindo isso em público, da gente estar vendo de crítica ao feminismo, assim, tão aberta, é um negócio muito grande e que eu não esperava que isso fosse acontecer. Para mim isso é um sinal de esperança. E você vê que os meninos, saiu recentemente uma pesquisa, os homens estão cada vez mais conservadores, e infelizmente as mulheres estão cada vez mais liberais. Porque mulher é sensível, dramática, mulher, né? Brincadeira. Não, é verdade, mas é brincadeira. Então elas querem essa coisa de... A esquerda tem muito isso, eu vou te dar, eu vou te proteger. A mulher quer proteção, né? E o homem quer liberdade, quer autonomia. Então a gente precisa só ver como fazer isso, porque essas pessoas não vão se encontrar, não vão se casar, o Red Pill acaba ficando... isolado, e existem mulheres boas, mulheres virtuosas, é difícil realmente, assim como é difícil também encontrar homens virtuosos. A gente espera que a gente esteja ajudando as pessoas você faz um trabalho muito legal nesse sentido, mas eu acho que eu tenho esperança. Então, o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, eu não tenho um futuro, porque primeiro que o inimigo é muito grande, e ainda assim os meios são individuais. Os meios para se fazer a diferença, para você fugir do que pode acontecer de mal, de ruim que está presente na sociedade, é individual. Entendeu? E sim, por exemplo, eu tenho certeza que o pessoal da Red Pill, principalmente o pessoal do meu canal, que posso dizer que é o meu público, que eu educo, que eu transmito informações, se ele encontrar uma mulher certa que ele acredita que vale a pena, ele casa e não pensa muito não, entendeu? Não, assim eu espero. Tenham filhos, por favor. Eles têm essa perspectiva de, e se eu encontrar a mulher certa? Claro que ele vai casar, claro que ele vai ter uma família. Só que eu tô dizendo pra você que provavelmente alguns não vão encontrar. E aqueles que encontrarem vai ter um desafio que é um desafio individual. Tudo que for acontecer dentro daquilo que nós estamos falando aqui, desde o casamento, desde os filhos, desde mudança dos valores masculinos que o cara for trazer para ele, vai ser no âmbito individual. Socialmente falando, de um modo geral, assim, a sociedade vai caminhar para uma total segregação dos que já existe. Sim, e essa pesquisa mostra. A pesquisa mostra que em primeiro lugar, mostra que os homens estão cada vez mais interessados por questões ligadas a empreendedorismo para não depender de carreira ou de serviço público. Estão buscando cada vez mais questões que envolvam ser autodidata para não ter que necessariamente percorrer toda uma carreira de escolaridade acadêmica e pós-graduação, por exemplo. Por quê? Porque os homens acreditam cada vez mais neles mesmos e as mulheres acreditam cada vez mais em medidas coletivas. E aí, cada vez mais os homens vão estar, então, focados em valores que vão se separando pouco a pouco, desde questões como imigração, como questões como identitarismo, porte de arma, etc. São coisas que estão cada vez mais separando homens e mulheres, entendeu? E as mulheres vão ficar cada vez mais de um lado, em sua maioria, né? E principalmente os homens. Agora, um detalhe, as mulheres decidiram as últimas, se eu não me engano, 8 eleições americanas. Sim. As mulheres solteiras, e aí solteiras, desde as universitárias de cabelo colorido, desde as mulheres separadas também, que entre as divorciadas, etc. As mulheres solteiras, divorciadas e etc., votam no Partido Democrata. As mulheres casadas votam no Partido Republicano. Sim, eu já vi essa pesquisa. E aí, quando você vê, há mais estímulos hoje na sociedade, cada vez mais, para que as pessoas se divorciem. Se separem, exato. Então,
até mesmo o modo de vida da pessoa influencia na crença política dela. Claro. Por mais que muitos não acham, as pessoas acham que não. Acham que você escuta o candidato falar e aí você decide votar racionalmente. Não. É uma coisa muitas vezes instintiva. Mas eu vou usar um argumento seu para defender o otimismo no futuro. Quanto mais homens fortes aparecerem, menos as mulheres vão achar que o Estado é forte e vão achar, nossa, tem homens fortes e vão admirar esses homens. Não. Você não acha que pode ter uma... Porque hoje, o que acontece? As mulheres olham para os homens, é um bando de mané, e falam assim, bom, se alguém vai me proteger, não vai ser ele, vai ser o Estado. Então é melhor eu entregar tudo na mão do Estado. Aí, de repente, começa a aparecer uns caras que chegam com pegada, que chegam falando assim, ó, você vai me seguir? Eu vou dar um caminho, a gente tá junto, vamos... Isso não pode... Porque as pessoas envelhecem, cara. As mulheres começam as mulheres e os homens. Com 18, 19 anos, é fácil você falar, vou fazer acontecer, tá com todo mundo. Com 60, ela tá sozinha, cheia de gato em casa, ela vai ver que fez merda. E aí, mesmo que ela não possa mais resolver a vida dela, pode ser que ela chegue para as filhas e para as netas, ou netas ela não vai ter, né, mas para as sobrinhas, e fale assim, pô, cara, eu caguei, vamos... Ou não, dobre a aposta, né? Porque às vezes essas pessoas se... Mas o fato de ter mais homens que tenham essas características, talvez não tragam mais mulheres para falar assim, porra, de repente esse cara aí... Quantas vezes você não viu? Eu vi isso várias vezes. As meninas... Apareceu já no TikTok, as meninas falam, eu não sei o que acontece, mas os conservadores eu gosto mais de sair com eles, porque eles são mais... não sei o quê, porque sim. são mais homens, né? Elas gostam dos conservadores, não gostam dos esquerdomachos. Exatamente. Então... Não, fora do Twitter, certamente a mulherada não vai gostar do esquerdomacho. Só lá na USP e nas páginas de lacração. Agora, vamos lá. O que acontece? Tem uma teoria muito forte dentro da comunidade Red Pill. Por que eu falo teoria? Porque ainda não se concretizou, mas tá tipo 70%. Teve uma pesquisa que saiu a Nomon que até 2030, 50% das mulheres da geração Z, geração X, não vão ter nem filhos e nem marido. 50%. Tá? Isso porque é o ano que fecha a janela de fertilidade, né? Tipo, não dá pra mulher engravidar depois dos 40, né? Assim, tem uma ou outra, não sei o quê. É mais complicado. A tal tem aquela lá que foi casada com o Edson Celulari. Sim, Cláudia Raia. Cláudia Raia, então. Tem a Cláudia Raia, mas é 1 em 1 milhão. Ela disse que é natural, mas... Que nada, congelou, velho. Congelou os ovos. Enfim. Mas, o que eu não tô querendo dizer? Pode acontecer, 1 em 1 milhão. Via de regra, vai ter uma geração de mulheres que vai envelhecer sozinha. E aí... aos 60 anos não vai ser tão fácil assim encontrar um marido, formar família e tal, não vai. E aí, provavelmente, essas mulheres, se elas quiserem alguém, os caras não vão querer elas. É o que a gente tá pontuando aí. Mas isso tem a ver com, se a mulher ela quiser encontrar um homem forte, ela pode escolher esse cara. Procure esse cara, encontre esse homem e pega a mão dele e os dois construam uma vida juntos. Entendeu? Só não pode querer, lá na frente, fazer isso, entendeu? Porque tem um prazo pra tudo isso acontecer. Eu também acho. Eu acho que se a mulher ela fizer isso aos 30 anos e ela encontrar um homem que ela queira, etc., ótimo, maravilha. Mas, e passar disso? Passar dos 40, passar dos 50? A gente fala isso até como um alerta para elas. Um alerta. Uma boa... Não, isso daí é um total alerta. Eu não acredito muito, né, nesses tipos dessas mudanças radicais de comportamento, entendeu? Tipo, a menina já posou pra Playboy, já foi atriz pornô e tal. E aí agora, tipo, ela... Não, peraí, gente, eu preciso mudar, sabe? Eu não sabia o que eu tava fazendo, era pelo dinheiro só e tal. Fui iludida pelo mundo, é culpa do globalismo. É mais ou menos esse tipo de comportamento, assim, que a gente vê que muitas vezes... Eu falo pro pessoal, calma, gente, calma. Dá uma segurada que às vezes... Nesse ponto eu sou um pouco mais... Eu sempre acredito na conversão, depois... Não, se for uma conversão genuína, ok. Normalmente eu vou me frustrar, óbvio. Mas normalmente eu... Não, se for uma conversão genuína... O que aconteceu com a Andressa Urach, pô? Ela ficou... então... 8 anos depois... Ela teve um problema de uma cirurgia, quase morreu, teve uma experiência, disse que Jesus salvou. Ficou 8 anos e escrevia livro, e fazia programa, dava entrevista e testemunho. Fazia programa de TV, né? Programa de TV, claro. Sabe, testemunho dela, assim, o livro dela vendeu milhões de cópias. Quando acabou o dinheiro, o que aconteceu? Não. Cara, mas
você tá pegando um exemplo, tem os outros anti-exemplos, né? Tem um monte de gente que realmente se converteu. E Tem. As conversões genuínas, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das pessoas oportunistas. Sim. Mas aí o que tá no coração da pessoa, a gente não tem. Não, tudo bem. Eu só tô falando que entendeu? Eu não tô falando que é pra você excluir todo mundo. Eu só tô falando que existe. É só isso. Existem pessoas assim. Não, eu falo porque eu mesmo me converti velho, entendeu? Então eu sei como é que é. Mas, enfim. Muito bem, mas o que mais a gente tem que falar? Eu acho que é isso, né? Já esgotamos, Tá bom? Até foi longo, né? Então deixa eu finalizar aqui. Bora. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Foi ótimo. Fazer o advogado do diabo aqui, apesar de eu concordar com muito mais coisa do que parece, porque eu tô aqui justamente querendo fazer o contraponto. Ao mesmo tempo, é legal a gente mostrar para as pessoas, né, os lados, e sempre mostrando como a nossa cultura realmente, especialmente a cultura pop, está sequestrada. E se a gente não cuidar da cultura, nós conservadores, por mais que a gente ainda esteja engatinhando, a gente sempre fala, eu já falei de filmes mais à direita aqui, como aquele, como é que é o nome o Silêncio lá? Sounds of Freedom, os Sounds of Freedom, não são filmes assim espetaculares, cinematograficamente falando, mas são coisas legais que saíram, são são boas mensagens, são filmes que precisam ser feitos e que os conservadores precisam dar valor para isso, porque não adianta, a gente tem essa mania de achar que é economia, sei lá, todas as coisas menos a cultura. Graças a Deus a gente começou a perceber isso, por isso que temos canais no YouTube, por isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, mas a gente precisa fazer ficção, a gente precisa fazer livro, a gente precisa fazer cinema. Cinema é mais difícil porque é um negócio caro e tal, mas a gente precisa entrar na cultura, porque foi pela cultura que esses caras fizeram a cabeça dessas meninas que estão hoje de cabelo azul. Então não foi assim, vamos conversar com vocês, meninas, olha só, veja bem. Não, foi com filminho, foi com malhação, entendeu? Foi com esse tipo de coisa. Então a gente precisa se preocupar, sim, com a nossa cultura, e por isso que a gente está aqui falando de cinema, que parece uma coisa muito longe do que a gente está mirando, mas não é. Está muito perto do que a gente precisa fazer. Não é isso? É isso mesmo. Acho que a música, a indústria da música, do cinema, e a gente precisa olhar, principalmente para você que é pai, para você que tem filho, filha, você tem que entender que aquela cultura dos anos 90, dos anos 2000, você tinha Cavaleiro do Zodíaco, falava muito sobre honra, sobre dever, missão, etc. Isso não existe mais, tá? Então, assim, o que sua filha deve estar ouvindo agora é Taylor Swift, que é satanista. Essa é a verdade. Tá? Então, assim, o mundo mudou e você tem a obrigação individual de, moralizar a sua família. Você tem que correr atrás de saber o que seu filho está consumindo, o que ele anda assistindo no TikTok, o que ele anda fazendo, conversando com os amigos, que tipo de amigos ele tem. Deve vigiar muito o conteúdo que assiste, consome, porque da mesma forma que você é o que você come, você também é aquilo que você consome. Aquilo entra na mente de uma pessoa e dependendo do que é passado, o estrago pode não ser tão fácil de reverter. É verdade, porque é profundo, né? Tanto é que eu, que fui criado nos anos 90, que é mais sutil esse... Você assistiu o Karate Kid? Assisti. Cara, você assistiu o Cobra Kai, a nova temporada que saiu da... Cobra Kai ainda não. Assista Cobra Kai, cara. Então, mas ainda tem coisa boa, por exemplo, sendo feita... Cobra Kai, Top Cobra Gun. Kai, o pessoal fala, assim, tem um pouquinho, uma coisa ou outra de lacração, que você vê, não sei o quê, mas assim, é bem suave. Jovem Sheldon, que é uma coisa bem cultura pop, bem mainstream. Jovem Sheldon, até onde eu vi, eu tô na última temporada, ainda vai lançar a última mesmo. Vez ou outra tem uma coisa ele é meio ateuzão e tal, mas sempre com muito respeito, porque a mãe dele é cristã. Cara, um negócio super família, super valores, e tá aí, é recente. Também existem coisas novas sendo feitas que saem um pouco da lacração. É legal a gente também pesquisar para ver onde essas coisas estão. E esse é muito bem feito, é divertido, é engraçado. Sim, é verdade. Né? Então, assim, por isso que eu falo, a esperança é uma obrigação de nós católicos, é uma obrigação. A gente precisa ter esperança. Então, se não for nas coisas daqui, existe o imponderável. Uma hora o Lula vai falar que a Palestina é legal e vai dar maior rolo, e a gente... É imponderável, cara, você não sabe. Uma hora eles também fazem alguma cagada. Uma hora eles esticam a corda, sabe? O Lula, ele é completamente aleatório. Semana passada ele tava falando que mulher não vai ficar com ajudante geral. Exatamente. Aí daqui a pouco
Tá falando da Palestina. Os caras Toda semana ele solta uma opinião nova sobre qualquer coisa. Uma banana que ele quer escorregar, viu? Não era só o Bolsonaro que fazia isso. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouco assim, existe também o imponderável. A gente sempre acha que tem um controle, que eles mesmos têm um controle. Eles não têm também, cara. O mundo é muito louco. Eu já vi muita coisa nessa vida, meu filho. Muito bom. E, pô, muito legal. Muito prazer estar com vocês novamente no Quinto no Oscar. Essa conversa foi bem longe do Oscar, mas a gente voltou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e até a próxima. Valeu.